Eu espero que as coisas estejam correndo bem na gravação, e eu conto com o apoio da Yasmin, que deve estar conseguindo estar online. Se ela não tivesse online, já teria me ligado, imagino. E se houver alguma coisa errada, ela me liga, ou peço que alguém me ligue no meu telefone da TIM. O prefixo no Brasil é 014. Se você tiver TIM, é melhor você colocar o 41 antes, 04114. Enfim, a operadora, a área é 14, e o telefone é 8111-8281. 8111-8281. Então daqui dá para ver aquele cara mais ou menos simpático de óculos ali no monitor da tela. E quando eu estive na Alemanha, há uns anos atrás, eu fui informado por um terapeuta de algumas coisas que eu não sabia a propósito da música que faço. E eu fui informado de que a música instrumental que eu faço, não a cantada, mas a instrumental que faço, ela tem algumas propriedades específicas. Ela é universal, equilibra todos os seus chakras, equilibra todos os chakras das pessoas que ouvem as canções soladas, as que só tem instrumental, onde eu não canto. E harmoniza todas as suas reencarnações, as suas próximas reencarnações. Pronto. Falei a palavra mágica que muita gente detesta: reencarnação. É possível que 1/3 das pessoas que possam acessar, ou estar online, ou acessar essa programação exatamente agora,
desligue o computador. Porque há quem não acredite, das duas uma. Há quem não acredite que reencarnação seja um fato. Para mim é um fato. De maneira que algumas pessoas que não acreditem que reencarnação exista, quer dizer, existem pessoas que não levam em consideração, ou por assim dizer, não acreditam, que nós desenvolvamos uma alma essa alma permanece quando todo o resto é destruído. No meu entender, assim, quando todo o resto é destruído, quando seu corpo morre, ou quando, vamos dizer assim, quando você morre, a alma permanece e migra para um novo corpo. Mas há quem considere que não existe reencarnação, que nós vivemos uma vez só e daí vamos para alguma forma de purgatório ou paraíso ou o que seja. Então as pessoas que não consideram ou não acreditam que reencarnação exista, ou me ouvem de uma maneira meditativa e toleram que eu falei um negócio que ele considera besteira, ou muda de canal, desliga o computador, desliga a Ustream desse canal aqui, sai de perto, vai fazer alguma outra coisa, ou assiste outra coisa, ou liga lá o Facebook e fala com seus amigos. Ou é assim, ou vai continuar me ouvindo, tolerando pacientemente que eu tenha dito alguma coisa que não bate com aquilo que você acha certo. Nos últimos dias, eu tenho assistido alguns filmes. Em casa, na minha televisão, eu tenho um aparelho televisor que não conecta com canal nenhum de fora daqui. Eu tenho um aparelho de TV que não funciona como tal, não funciona como um aparelho de TV para ver programas. Realmente, em inglês, você diz enough is enough. É o bastante, é um basta. É um basta para ver programas horrorosos e hediondos.
Na realidade, existem uma série de opções, mas isso quando você tem um canal tipo de TV a cabo, realmente tem muita coisa, ou algumas coisas que são boas opções. Mas essa TV a cabo eu particularmente aqui não tenho, não quis ter até hoje. A Claro, pessoas da Claro, que é uma digna companhia de telefone, têm me telefonado, me paquerando para que eu assine uma TV que vem pelo telefone ou pela net. Não sei como é que funciona muito bem, não. E eu não decidi até agora. E dos canais usuais, que são os gratuitos, eu não me coaduno. Não me coaduno por quê? Porque é infernal você ver a parafernália que está sendo mostrada de uma maneira geral nas televisões. É terrível. É realmente indigno, indecente, terrível. Então eu preferi não ter acesso à TV aqui. Eu tenho uma televisãozinha pequena no meu quarto. Muito raramente, particularmente quando eu falo com a senhora, minha mãe, aí ela me diz, tá passando não sei o quê, às vezes eu me atrevo a ligar, assisto uns 5 minutos e desligo logo em seguida. Ou também porque existe uma ou outra programação que seja legal, mas como eu não acompanho, eu não fico olhando no jornal para ver o que vai ter hoje, então... Enfim, quando eu estava na Alemanha, eu fui informado de que a minha música instrumental equilibra os chakras, harmoniza as próximas reencarnações. Quer dizer, na medida que se você escutar consistentemente, diversas vezes, escutar a música que eu gravo, instrumentalmente, não a que eu canto. O médium me disse que a que eu canto não funciona da mesma forma. Mas aqui é instrumental, aqui é solada. Se você ouvir diversas vezes, por exemplo, o meu disco Terapia, chama-se Therapy, Terapia. É o primeiro que eu gravei na minha nova fase, depois que eu encontrei esse homem que me falou essas coisas, que é um terapeuta alemão chamado Purnam. Ele é de Toschglop, Wendschau, na Alemanha. E realmente deu uma grande mudada, deu uma guinada, deu uma mudada, uma alterada na minha vida depois que conheci esse homem, um terapeuta. O que é muito estranho é que eu não faço a mínima ideia do que ele está falando. Eu não sei que a minha música é universal. Eu confio nesse homem, ele é um cara legal, gostei de conhecê-lo. Então estou passando para vocês como me foi passado por alguém de muita experiência como terapeuta. E estou passando para vocês como me foi passado, que equilibra todos os chakras. Que na realidade eu não sei se equilibra todos os chakras. Eu, Taza, não faço ideia, honestamente.
se a minha música é instrumental, equilibra os chakras de quem está ouvindo. E tampouco faço a mínima ideia, não mesmo, se a música que eu faço, instrumental, harmoniza suas próximas reencarnações. Não sei disso, não faço a mínima ideia. Foi um terapeuta alemão que usa compêndios e pêndulos, como muita gente usa, que me passou essa informação. E ele tem um contato com aquilo que se poderia chamar de anjo da guarda. O nome dessa programação chama-se Em Busca da Verdade. E a verdade é uma coisa muito complicada. A verdade, cada um tem a sua. Eu, por exemplo, me relacionei, tenho uma relação com um mestre indiano. E com alguns terapeutas, com inúmeras pessoas. Eu sou uma pessoa também normal como qualquer outra. E eu sei que tem alguma coisa dentro da minha cabecinha que me transmite coisas e que eu tenho certeza que não é a minha mente, não é o meu pensamento. Eu sei identificar perfeitamente quando eu penso e quando uma voz fala dentro de mim. Dizem que a gente ouve com o coração. Eu não sei se é com o coração. Eu não ouço com o coração está pulsando aqui. Eu, quando sinto certas emoções, do lado do meu coração físico, no chakra do coração, eu sinto alguma coisa, ou uma repulsa, ou uma atração, ou uma benemerência. Mas ouvir mesmo é função cerebral, é dentro da minha cabeça. Então, esse terapeuta alemão, o Purnam, ele me perguntou dentro de uma sessão de terapia que ele me ofereceu, se eu queria conhecer o meu anjo da guarda, por assim dizer. Eu disse, pois não. Gostaria sim, gostaria sim. E pimba na chulipa, como diz o futebolista. Eu fui apresentado para o que pode se chamar de meu anjo da guarda. Nisso, eu já tinha tido nas mãos uma revista alemã, escrita em inglês, eu não leio alemão, muito complicado. Uma revista em inglês falando a respeito de uma mulher na Rússia Sabe que em muitos locais, até do Brasil, e muito na Inglaterra, na Alemanha e na Holanda, em países europeus, países que tem muita gente e que eles então sabem do problema sério que
que é o espaço físico para se viver. Na China, então, está tremendo o negócio, né? São milhões de pessoas. Então, a porta da casa é na rua já, é na calçada, como a primeira casa que eu morei, que meu pai comprou, meus pais compraram. A porta já era na rua, não tinha jardim. Tinha quintal, mas não tinha jardim na frente. A porta da rua já era, você abria, tinha uma escadinha, você 2 passos, estava com o pé na calçada na rua. Essa moça, provavelmente então altamente sensível, eu diria, né? Ela foi abrir a porta da casa e foi abrir, foi sair, ela ouviu um berro dentro da cabeça dela, como se alguém tivesse berrado dentro da cabeça dela: não saia! Ela levou um tremendo choque, um susto, e estancou, largou a porta. Um automóvel, um caminhão, um automóvel, passou rente à porta, raspando na parede, perdeu o controle. Isso aconteceu novamente, isso aconteceu na minha família, nesta casa, que eu me disse que foi a primeira casa que meus pais compraram, onde nós fomos morar. Meu pai deve ter escolhido a casa, não sei. Minha irmã estava sentada na sacada, nessa escadinha, fora da casa. Eu brincando 50 metros ou 30 metros, 50 metros talvez, 40 metros abaixo da porta da minha casa, descendo na calçada. Um caminhão perdeu o controle e veio raspando pela parede de 2 casas mais acima, e veio e travou na janela da nossa casa. E não esmagou minha irmã. Ele parou com a carcaça segura pela janela, olha só, hein? Eu de longe só vi minha mãe sair na rua, catar minha irmã, e eu só olhei as luvas, as mãos vermelhas da minha mãe, pensei, sangue. E fui correndo, não eram as luvas de borracha de lavar roupa. Minha mãe estava lavando a roupa no tanque, quando ouviu o barulhão e tijolo para tudo quanto é lado, para dentro de casa. Meu pai era um músico brilhante. Ele estava sentado na poltrona ao lado de onde caiu um monte de tijolo, quando o caminhão veio batendo e bateu na nossa janela, arrancou grade e estancou com a quina da carcaça dele na nossa janela. A poltrona onde meu pai estava sentado ficou cheia de tijolo e argamassa. Quer dizer, se meu pai tivesse... Ele levantou-se, porque ele estava escrevendo um arranjo musical. Ele levantou-se para mudar o disco da vitrola, para voltar um pouco o disco da vitrola, porque ele estava trabalhando ouvindo um disco. Ele levantou-se, quando ele foi mudar o disco, ele só ouviu um barulhão nas costas dele e esse caminhão batendo ali. Nisso minha mãe ouve o barulho, vem correndo ver o monte de tijolo e só pensou na filha.
abriu a porta, a filha estava sentadinha ali, porque o caminhão não passou em cima dela, porque ficou seguro pela janela a uns 50 centímetros de onde ela estava, minha irmã. Nisso, minha mãe catou minha irmã e foi lá para frente. E eu, 40 metros abaixo, olhando a cena e as mãos vermelhas da minha mãe, pensando que era sangue, como eu disse. Mas eu estava falando da russa, daquela mulher, uma senhora, que ouviu um berro dentro da cabeça dela, e foi assim que ela entrou pela primeira vez em contato com aquilo que se pode chamar de anjo da guarda dela. Um berro dentro da cabeça dela, como se fosse alguém falando muito veementemente forte: não sai! E ela estancou imediatamente e não saiu na rua. E o carro vrum, passou. Se ela tivesse saído, o carro tinha esmagado, tinha passado por cima dela. Foi assim que ela se tornou uma terapeuta sensitiva. Ela descobriu que se ela ouvisse, eu não estou dizendo que eu sou capaz de fazer a mesma coisa, mas ela descobriu que se ela ouvisse o depoimento de uma pessoa sentada em frente dela, ela recebia uma porção de informações dentro de si mesma, dentro da cabeça dela. E veja o senhor, veja a senhora, que tem gente que vai parar em asilo de maluco ou em hospital psiquiátrico porque diz que ouve vozes dentro da cabeça. E há uns anos atrás, entende, quando eu fui convidado por um médico a ficar numa fazenda onde diversos psicóticos, maluco mesmo, da pá virada, e pessoas das suas famílias estavam participando de uma experiência de comunidade terapêutica. E realmente comunidade terapêutica faz bem para as pessoas que participam dela. Ele convidou alguns malucos com seus familiares e algumas pessoas convidadas. E eu fui uma das pessoas convidadas. Bom, a primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei lá é que não tinha muito espaço. Então não tinha jeito de arrumar um quarto especial para mim. Então tinha a residência do médico, da filha dele, com o namorado, e daí os convidados e os malucos e os familiares, com numerosos quartos. Bom, no primeiro, principalmente no primeiro dia, no primeiro e no segundo dia, mas principalmente no primeiro dia, eu perdi completamente o critério de se eu sou maluco ou sadio. Daí, a partir de 2 dias depois, ou logo no dia seguinte, eu comecei a me acostumar. Porque a gente, maluco, a gente estigmatiza. Maluco, a sociedade estigmatiza. Esse cara é diferente de nós. Ele fala feito um panaca, ele fala feito um bobão, ele fala coisas que eu não concordo. Então, esse cara é maluco. Segrega o cara. O medo que todos temos da loucura do outro e o medo que nós temos é um dos 3 medos fundamentais, segundo um mestre chamado Osho.
Um dos 3 medos fundamentais do ser humano é o medo de ficar louco. Eu tenho, a senhora tem, o senhor tem, aquele adolescente tem, crianças talvez não. Principalmente porque as crianças se comportam de uma maneira meio doida mais facilmente do que qualquer tipo de pessoa no mundo. Existem 3 tipos de medo e um deles, medos básicos do ser humano, um deles é o medo de ficar maluco. Coisa que um dos adolescentes que estava internado nessa fazenda que eu fui convidado a participar dessa experiência, desse experimento, não tinha. Ele não tinha a mínima encrenca, o mínimo medo de ser considerado doido, de ser maluco e segregado pela família, um japonesinho. Ele já era Nisei, o pai bem mais japonês. As pessoas Niseis, as pessoas oriundas de cruzamento, são muito bonitas. É como as nésperas, né? Que é uma mistura de ameixa com pêssego, da anéspera, que é uma fruta e tanto, e é uma fruta construída. E você vê que brasileiro e japonês, quando se cruza, que beleza de gente, né? Gente bonita mesmo. E esse menino, ele escutava vozes. Ele escutava vozes. Então me lembro de um dia que eu estava passando do lado de fora da janela e do quarto que ele morava, que ele ocupava com a mãe dele, um dos quartos da fazenda, que o dono da fazenda emprestou para o meu amigo médico. Ele pegou, me jogou uma pedrinha, não machucou nada, só uma pedrinha, né? E eu olhei para ele e perguntei assim, o que houve? Ele falou, foi você que pediu. E eu ouvi na minha cabeça que você precisava que eu jogasse uma pedra em você. Esse tipo de coisa. E de uma maneira diferente, eu fui apresentado então na Alemanha pelo Purnam para o meu anjo da guarda. E como eu estava contando a história daquela mulher, que é uma sensitiva paranormal, uma sensitiva que ela não sabia, mas essa crise terrível, esse momento de crise, em que ela estava para abrir a porta e ia morrer, simplesmente isso, ia morrer esmagada por um automóvel, ela escuta uma voz dentro da cabeça, que com toda certeza, como de vez em quando eu escuto certas informações, não era a mente dela pensante. E os taoístas, eles explicam que chega um momento na vida de muita gente que começa a ocorrer uma briga interna entre você e o seu anjo guardião, chamemos assim. Anjo da guarda. Então, me foi informado esse negócio das possibilidades da música que eu faço, e eu sou sincero com você que está me ouvindo, se teve paciência de ficar aqui até agora. Agradeço a sua consideração.
é ótimo perceber que, em certas situações de emergência, existe alguma coisa dentro da gente que alguns setores da assim chamada sociedade, vamos chamar de sociedade de uma maneira bem abrangente, mundial. Eu não sei se o comunismo ainda é assim. Eu escutei esse mestre chamado Osho, de que o comunismo poderia ser um negócio mais ou menos legal, contanto que ele contivesse uma espiritualidade nele mesmo. Porque senão, a impressão que se me dá é um tanto negativa. Na medida que, se você for falar em certos círculos de anjo da guarda, as risadas ou os escárnios que você vai ouvir são bastante grandes. Aonde é que eu quero chegar? Nada mais difícil para mim dizer aonde eu quero chegar. Mas nós estamos chegando num ponto que me interessa há muito tempo e eu não tenho muita certeza muito bem do porquê. Mas uma coisa é clara. Eu gostaria de ter a oportunidade de transmitir para todo mundo, no mundo inteiro, que existe dentro do meu cérebro, do seu cérebro, do cérebro da sua vizinha, do seu vizinho, do seu filho, da sua mãe, do seu pai, do seu avô, do açougueiro lá da esquina, de todo mundo, inúmeras áreas cerebrais que não são a sua pequena, pobre mente. Eu sempre me lembro de que eu ouvi falar que os psicólogos mediram e sabem que o ser humano, em geral, no mundo inteiro, salvo raras exceções, alguns dizem 7, outro dia me disseram 5, já ouvi entre 5 e 6, então vamos pegar aqui o meio termo, 6% da sua área cerebral é utilizada, em média. Isso eu já vi em diversos tratados. O que eu nunca vi é ninguém comentar especificamente, diretamente, que isso é uma pobreza infernal, terrível, uma pobreza horrenda. Tremendamente desagradável saber, para mim é imensamente desagradável,
Mas se o senhor e a senhora, se você jovem, se nós todos para sentir o que você sente, e não ouça só as palavras, não, só 6%. Não, porque o ser humano usa só 6%. Quer dizer, dependendo da autoridade da pessoa que disser isso, você engole isso como o normal do ser humano. E o normal do ser humano é isso. Então é horrendo ser normal. É realmente um abuso. É horrível ser normal. Se ser normal significa usar 6% em média da sua capacidade cerebral, dependendo de quem disser isso, você engole isso como verdade. E que esta é a verdade. E que esta é a verdade. Então você não para mais para questionar. Que a sociedade te fornece livros. Os livros contêm supostas verdades. Mas a tonelada de livro imbecilizante que já me caiu pelas mãos, por exemplo, romances. Odeio romance. E eu já fui campeão de leitura de romance. Ficção científica. Terrível. Precisa ver quem. Tem um romance chamado Eu, Robô, criado por Isaac Asimov. Pelo menos é um cientista de extraordinária capacidade, gabarito e inteligência. Mesmo assim, não sei se é prudente levar a sério que o ser humano não passa de 6% de utilização da sua capacidade cerebral. No dia que eu cair na real, que isso que eu gostaria muito, adoraria, se o senhor cair na real nesses termos, se a senhora cair na real, se o senhor jovem, eu posso tratar o senhor de senhor, como aquele filme que eu assisti, de um professor de basquetebol, um negro bacana chamado Chase, um grande ator e uma grande performance, e um grande filme. Acho que é Corra, Chase, ou alguma coisa assim. Ele até sugere que todo mundo trate todo mundo como senhor. Mas eu adoraria se vocês caíssem na real, porque quando eu caí na real, de que 6% é uma pobreza indômita, essa pobreza é causada por todo tipo de coerção que nós seres humanos aprendemos, e não é culpa dos nossos pais, professores, educadores, etc. Eles também foram coagidos e foram educados ou mal educados pelos seus próprios pais, tuteladores, sacerdotes, gente que fica indicando para você como é que você deve pensar, como é que você deve raciocinar, como é que você deve ser. Então eu acho uma pobreza 6%. Não é que eu acho. De vez em quando tem alguns assuntos que a gente cai na real. Eu estou cansado de ver
Eu não sei, entrou mais mensagem ali nós temos uma sala de chat aí na Rádio Tasa, na Ustream. Se você simplesmente se cadastra, você pode escrever coisas. Só que eu só vou poder ler depois porque eu estou a 4 metros, 3 ou 4 metros do meu laptop. Não posso ver o que está aparecendo lá, mas alguém já deve estar ou concordando ou discordando, ou comentando alguma coisa do que eu estou falando aqui. Provavelmente concordando, porque é uma baixaria você imaginar que você usa, por culpa até dos processos de educação, menos de 7% da sua capacidade cerebral. Menos de 6% às vezes. É terrível isso, não é? Concordou comigo de novo? É terrível. Então eu já estava percebendo, entende, que você vai no Vale do Engabaú, na Avenida 9 de Julho, na Avenida 23 de Maio, da Avenida Prestes Maia. Em se tratando da cidade de São Paulo, a cidade que antigamente dizia-se que é a cidade que mais cresce no mundo, que pena que isso aconteceu, que horror, que pena, lamentável. Então, se você vê a quantidade de automóvel que tem ali, então, a mente é assim, se você é intelectual, através da mente você percebe que tem um carro, ele tem um motor. Aquele motor é melhor você não chegar muito perto e naquela ventoinha não bote a mão que vai te arrebentar a mão fora, vai te decepar a mão, não coloque a mão ali. Aquilo tem uma força descomunal, por isso é chamado cavalos de força. Que aquele caminhão, aquele carro, não sei o que, tem cavalos de força. Agora, sei lá se, vamos supor que um determinado automóvel aí tenha 100 cavalos de força. O que é que essas palavras estão dizendo? Essas palavras estão dizendo que este motor, essa traquitana, esse motor, essa máquina aí, cientificamente produz o que 100 cavalos produziriam de força, ele produz. Olha a força que tem, ele tem a força de 100 cavalos. Um cavalo, o senhor, a senhora, você não segura. Não segura. Agora, imagina 100. Isso um carro. Agora tem outro carro, e tem outro carro, e tem outro carro, e tem outro ônibus. E agora imagina a Avenida Santo Amaro, totalmente engarrafada. 5 quilômetros de carros e de pessoas irritadas. Quando muito, se o carro for bom e tiver um arzinho condicionado, alguma coisa tal, com filtro de preferência para limpar, você se dopa ouvindo Pink Floyd, ou Chitãozinho Chororó, você bota o Brahms, você bota no pendrive qualquer coisa, tasca ali no equipamento de som, fecha as janelas, não olha para os lados para não ver ninguém, porque se você vê alguém, você vai ver a cara de enfado horrorosa que essa pessoa está tendo. Então é melhor não olhar para ninguém, e é isso que está acontecendo em São Paulo. Aqui no interior do estado já está começando a acontecer também, mas você vai nas lojas, é muito mais tranquilo o atendimento. Nesses termos, eu tenho certeza que o Osho está certo. Mais do que 50 mil pessoas numa localidade, aqui Barra Bonita tem 36 mil, Igaraçu do Tietê tem 23. E como realmente tem um rio Tietê no meio, e eles mesmo por temperamento, ambas as cidades, os habitantes não se misturam muito, se misturam, mas é meio pro forma. Então, lá tem 23, aqui tem 36.
E é realmente uma qualidade de vida, é outra coisa, você é bem recebido, você sabe? Mas um dia, em vez de notar intelectualmente que aqui, nossa, Avenida Santo Amaro tem 150 carros um atrás do outro ou mais. São 2 quilômetros de carros um atrás do outro. Anda um pouquinho, para. Anda um pouquinho, para. Cada um desses carros tem no mínimo 100 cavalos de força. Eu não sei, estou falando talvez alguma bobagem, mas enfim, mais ou menos isso. Que seja 50 cavalos de força ou 350 cavalos de força, ou se for um ônibus, 1.500 cavalos de força. Mas um dia eu estava andando na Avenida 9 de Julho, eu percebi, eu captei, vamos chamar de captar. Existe um negócio na neopsicologia chamado processo de captação. Eu captei, eu saquei, sabe? Saquei, caí na real, saquei, percebi, captei. Que só na Avenida 23 de Maio são 1.000 carros por minuto, será? 2.000 carros por minuto, 3.000 carros por minuto. Olha que 1 minuto são 60 segundos, é um monte. Tudo aquilo, cada um deles tem no mínimo 100 cavalos. Então São Paulo é uma bomba viva. Aliás, diversos outros centros, diversas outras cidades. Já estão me dizendo que Campinas, Bauru. E novamente está certo o Osho, né? Mais de 50.000 pessoas, grandes crimes começam a acontecer. E o pior é que os horrores que a gente vê também enaltecem o ego das pessoas. Você vê que existe muita gente, entende que pois é, são grandes crimes agora. Você viu o que está acontecendo? Aparece nos jornais, agora que nós estamos com uma grande cidade. Tem gente que quase fala isso com água na boca. Nós agora somos uma cidade evoluída, temos até criminosos. Eu não sabia o que eu ia dizer quando comecei. E pelo visto, a igreja aqui do lado badalando, já passou 1 hora do que... Mas é isso. Nós temos algo aqui dentro que eu acho que é o meu anjo da guarda. Para mim é o nome que eu dou. Mas você pode chamar de guardião, ou de anjo guardião, ou do que você quiser. Para mim, se Deus é uma energia universal e não um cara sentado lá em cima, aqui lá em cima do quê? Lá no Japão eles acham que é a mesma coisa, e no Japão eles estão de cabeça para baixo com relação a nós. E eles estão dizendo lá em cima. E se eles disserem lá embaixo, é nós. Não é verdade? Se eu disser, pô, você vai para o inferno, onde é o inferno? Lá embaixo. Ah, então no Japão? Não. Né? No centro da terra onde tem fogo. Enfim. Então, se Deus é uma imanência universal, onde coisas inclusive são boladas à parte dos nossos desejos ou não desejos, e tendem a acontecer conosco,
Esse elemento aqui, essa pessoa, essa voz que fala comigo e que me dá dicas, que me acalenta, raras vezes, não é muito, mas de vez em quando me diz: olha, essa pessoa vai ser um problema na sua vida. E muitas vezes eu não quero saber. Muitas vezes eu não quero saber. Não consigo acreditar. Mas a experiência está provando. Muitas pessoas dizem, até Marilyn Monroe dizia, inúmeras outras artistas e outros artistas já disseram, que quando eu não sigo a minha intuição, eu realmente me ferro. Quando eu não sigo a minha intuição, me arrependo amargamente. E eu sou assim. Eu tenho preferência por seguir minha intuição. E hoje em dia é muito importante cada um de nós aprender a usar as armas, entre aspas, as armas que tem. Porque as coisas estão cada vez piores mesmo, num sentido amplo. É possível que seja uma certeza mesmo que grandes hecatombes ainda irão acontecer. E o que aconteceu em Nova York há poucas semanas atrás, ou poucos dias atrás, ou poucas semanas atrás, isso aqui vai ficar guardado no mínimo por 10 anos, este vídeo. Então, enfim, no dia que estou gravando, algumas semanas atrás em Nova York, aconteceu um negócio hediondo e horroroso que provocou, e agora a gente não está nem ouvindo a mídia falar nada, não tem ninguém falando nada, não tem ninguém falando nisso. Ainda mais numa cidade de interior, ainda se sabe menos das coisas, né? Mas, no começo desse ano de 2012, eu estou me referindo ao que aconteceu em Nova York em outubro de 2012. Um horror, com o oceano invadindo Nova York, água invadindo o metrô, inúmeras mortes, e olha que não foram tantas, hein? 39? Não foram tantas, para a hecatombe, para o horror que aconteceu. Mas, em janeiro, eu notei, eu fui ver na YouTube, em janeiro de 2012, foi postado um filme que é uma mistura de ficção com documentário, absolutamente científico, deixando claro o que pode acontecer com Nova York especificamente. E a indústria cinematográfica e de computadores é tão tremendamente competente atualmente, que a semelhança entre o que foi mostrado nesse filme está no YouTube para a senhora ver. Digita Nova York, desastre, e procura na YouTube. Não sei se adianta digitar janeiro de 2012, que este vídeo que eu estou me referindo foi postado, não lembro do nome, mas foi postado em janeiro de 2012. E antes, inclusive, não era Independence Day, o dia que a Terra parou também não é, porque é o Keanu Reeves que trabalha nesse filme. Não é. É um outro que fala de desastre. E são inúmeros filmes que falam de desastres. Um que eu assisti na semana passada mostra furacões. Arrasando parte dos Estados Unidos. E um deles que eu assisti já uns 2, 3 anos atrás, foi feito talvez há 5 ou 10 ou 8, não sei.
Até o garoto que é filho do cientista da NASA se perde em Nova York, e o cientista junto com a equipe tentando resgatar o filho, quer dizer, eles aproveitam para mexer com as emoções da gente. Mas é incrivelmente bem filmado, terrível e tétrica e fantasticamente bem filmado. O que mostram em Nova York, acontecendo de maneira fictícia, aconteceu agora em outubro de verdade. De verdade. Aonde é que eu quero chegar? Não quero chegar em lugar nenhum, mas aonde é que se pode chegar com isso? Definitivamente a ciência nesse mundo está muito preterida. Eu acho que particularmente no Brasil, eu me sinto, apesar de psicólogo, desculpe, hein? Apesar de psicólogo, eu tenho tremendas dificuldades de considerar a psicologia uma matéria científica. Eu acho que está muito longe da psicologia no mundo ter uma base científica. Tanto que até cheira a fascismo uma coisa dessa. Você considerar a psicologia uma ciência exata, de maneira que então exatamente podemos prender pessoas que destoem das nossas... Entendeu onde é que eu quero chegar? Eu queria agradecer a quem ainda estiver online assistindo. Quero agradecer a você que entrou aqui a nível de vídeo e peço desculpas pela talvez precariedade sonora ou visual. É uma webcam que eu tenho, mas eu estou até satisfeito com o som que ele produz. E peço desculpas também. Eu não quis gastar uma nota pedindo para a Ustream o premium, a maneira premium que eles têm para oferecer. Acho que custaria $99 por mês. Eu não estou querendo despender esse dinheiro. Isso acarreta no quê? Eu hoje consegui me segurar porque tem uma pessoa que me avisou, olha, ela me vai informando das coisas. Eu, quando olho daqui na minha tela e de repente eu desapareço e aparece um comercialzinho com James Bond ou quem quer que seja, eu tendia a entrar em pânico aqui, por imaginar que o senhor e a senhora estivessem sendo perturbados na mesma hora que eu estava sendo perturbado. Inclusive agora eu estou filmando de uma maneira que eu não ouço o retorno desse envio. Eu ouço o retorno do que estou fazendo, mas não do que já enviei. Muito agradecido a todos pela atenção dispensada. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. A Ustream tem inúmeros programas já gravados. Tem hora que eu concordo com a Flávia Melissa. Flávia, alô, um beijo para você, um abraço. Querida, muito obrigado por ter me incentivado a voltar a gravar. Eu ainda não consegui fazer exatamente o que você me pediu, que eu fizesse um vídeo para explicar por que gosto de gravar, por que estou fazendo o que faço.
Mas muito obrigado. E obrigado a você que está me assistindo. Acho que eu ia falar alguma coisa que já esqueci, talvez não fosse tão importante. Muito obrigado. Até a sim, tem uma porção de vídeos. Na YouTube tem 560 vídeos pelo menos. E na Ustream aqui tem uma porção de programas gravados. Eu não ganho dinheiro. Agora, alguns vídeos da Google, da YouTube, podem, ainda não sei como, me dar dinheiro, proventos que eles me pagam lá. Eu agradeço e continuo postando mesmo não ganhando dinheiro com isso. O fato de eu ter 560 vídeos lá, muitos deles, entende, contém músicas que eu gravei. Então eu fico até pensando, poxa vida, as pessoas vão ouvir minha música o dia inteiro ali, se quiserem, até pela Reverb Nation, que vende as músicas, mas você pode ouvir, e você pode ficar ouvindo minha música o dia inteiro. Então não vai comprar. Mas deixa, pode ouvir, deixa quieto. De alguma maneira a natureza vai me prover algum dia proventos do que eu estou fazendo. Muito obrigado, até mais.